E se a estrutura de poder no Brasil operasse de um jeito completamente diferente do que a gente costuma imaginar? Hoje vamos mergulhar numa tese acadêmica bem provocadora que propõe exatamente isso. A ideia é que o país seria governado por um estamento burocrático, um grupo com características bem particulares. E olha, a tese já começa com uma afirmação de impacto. O autor não mede palavras e compara a estrutura de poder brasileira a uma forma sutil e moderna de fascismo. É uma ideia forte, no mínimo polêmica, né? E nosso trabalho aqui é justamente desvendar como o autor constrói esse argumento. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que um trabalho acadêmico chega a uma conclusão tão pesada sobre uma democracia como a brasileira? Para responder isso, o autor apresenta uma série de argumentos que a gente vai analisar agora, passo a passo. Para a gente conseguir entender essa tese, vamos seguir este roteiro. Primeiro, o que seria esse tal de fascismo 2.0? Depois, quem forma esse estamento burocrático? Como a economia de rentismo sustenta tudo isso? Quais são os mecanismos de controle? E, por fim, qual o papel do cidadão nisso tudo? Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender os conceitos-chave que o autor usa. Pense nisso como se fosse a caixa de ferramentas dele, sabe? São as ideias que vão servir de base para construir todo o argumento. O ponto central aqui, e isso é muito importante, é que não estamos falando daquele fascismo de livro de história, com desfiles militares e um líder carismático. Não. A tese propõe uma arquitetura de poder muito mais discreta, que opera meio que por debaixo dos panos, se mantendo através da tecnologia e do consumismo. Para descrever essa elite, o autor adapta a teoria da gerontocracia. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. O sistema seria controlado por uma classe que já chegou lá, que já consolidou sua riqueza. A preocupação principal não é mais inovar ou produzir, mas sim proteger o que já foi conquistado, vivendo basicamente de rendas. Certo, mas quem são as pessoas que formam essa gerontocracia de interesses? O artigo aponta para uma aliança poderosa formada por 3 pilares fundamentais aqui no Brasil. O autor chama essa estrutura de tríade do poder, e a chave para entender isso é a relação simbiótica entre eles. Pensa assim, a Faria Lima, o mercado financeiro, fornece o capital. O agronegócio gera as divisas com a exportação e Brasília, o poder político, cria as leis que garantem os lucros e a estabilidade para os outros dois. Um pilar sustenta o outro. E essa dinâmica não surgiu do nada, viu? O artigo argumenta que ela é só a versão mais recente de estruturas de poder históricas no Brasil. O que antes era o poder explícito do coronel, hoje teria se tornado um poder institucionalizado. Menos visível, talvez, mas, segundo a tese, ainda mais enraizado. Tudo bem, mas como esse sistema se financia? Como ele se perpetua? É aqui que a análise entra no coração da economia, com o foco total no controle financeiro. Um número como este, 15%, é destacado pelo autor como um sintoma desse modelo econômico. As taxas de juros historicamente altas no Brasil são apontadas como a principal ferramenta para manter esse sistema todo de pé e funcionando. Esse mecanismo é conhecido como carry trade. Na prática, o artigo argumenta que ele cria um incentivo perverso. Pensa bem, por que investir numa fábrica, gerar empregos, correr riscos, se é muito mais fácil e lucrativo simplesmente emprestar dinheiro para o governo a juros altíssimos? Segundo a tese, é isso que acaba sufocando a economia produtiva. E essa lógica leva ao que o autor chama de falência seletiva. As regras do jogo parecem valer para os pequenos e médios que estão sujeitos ao mercado. Já os chamados campeões nacionais, as grandes empresas, seriam frequentemente protegidos e resgatados. No fim das contas, isso só consolida o poder dos maiores. Mas o controle não é só econômico, não. A tese também detalha como o poder é mantido através de mecanismos políticos e institucionais, usando tanto a persuasão quanto a força. No campo do soft power, o argumento é que as próprias instituições democráticas são usadas como um véu de legitimação. Elas dão uma aparência de consentimento popular, enquanto o poder real continuaria nas mãos das mesmas famílias e dos mesmos interesses de sempre. Já o hard power, a força, se manifesta de uma forma bem moderna, não através de golpes militares clássicos, mas por meios institucionais. O artigo aponta a militarização da polícia, as políticas de desarmamento e, de forma crucial, o ativismo judicial como as novas ferramentas de coerção. E dentro desse hard power moderno, o Supremo Tribunal Federal é identificado como o garantidor final do sistema. A tese o descreve como a última barreira,
capaz de usar seu poder para neutralizar qualquer desafio político mais sério ao status quo. Para sustentar esse ponto, o autor cita casos de grande repercussão, como o inquérito das fake news e as decisões sobre inelegibilidade. Na visão da tese, esses seriam exemplos de como o poder judiciário atuaria para proteger o sistema e controlar o cenário político. Finalmente, a gente chega na peça que, segundo o autor, faz esse sistema todo funcionar sem grandes contestações: o papel de cada um de nós, o cidadão comum. Essa tabela do artigo é a síntese da tese. Olha só as comparações. Onde o fascismo clássico tinha o ultranacionalismo, o modelo brasileiro teria o rentismo. Onde havia repressão violenta, hoje haveria o ativismo judicial. É uma comparação de funções, não de aparências. E o conceito que amarra tudo isso é o de cidadania consumirista. É a ideia de que o indivíduo moderno é levado a se preocupar mais com sua capacidade de consumo do que com seu papel como cidadão ativo, se tornando, assim, politicamente desengajado. E essa apatia popular é apontada como a grande brecha que permite que toda essa estrutura de poder opere. Sem uma resistência social organizada, o tal estamento poderia agir livremente para manter seus interesses. E assim, o artigo deixa a gente com uma reflexão final e bem provocadora. Qual é a verdadeira relação entre o nosso engajamento cívico e as grandes estruturas de poder que governam a sociedade? A tese sugere que essa conexão é muito mais profunda do que a gente imagina.